boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Na semana passada, aconteceu o Encontro Sergipano de Comunicação, o ENSECOM. Foram 5 dias de troca de conhecimentos com minicursos, debates e palestras. E um dos participantes foi o jornalista sergipano Benhu Correia, que está aqui no estúdio com a gente para conversar um pouco. Você participou do ENSECOM? Fala um pouco como foi essa sua experiência. Tudo bom, Lícia? Então, eu recebi o convite primeiro do professor Léo Roeder e depois da Valéria Bonini para dar uma fala aqui no ENSECOM. Eu nem considero palestra, nem nada, porque eu sou quase da idade de vocês, e, enfim, saído daqui. Então, muito mais uma fala, muito mais uma discussão entre amigos, assim. Fiquei muito lisonjeado com o convite. O Léo é amigo de longa data, a Valéria foi minha professora, então são pessoas que eu tenho muito carinho. E pude falar para os estudantes daqui um pouco sobre como é que o jornalista atual, no contexto de tecnologias atual, ele se prepara para o que seja para o mercado de trabalho ou seja para atuar na sociedade como um todo, que é mais ou menos o que eu penso sobre jornalismo, né? Além da parte acadêmica de pesquisa, de ciberjornalismo, de tecnologia aplicada à produção jornalística, tem toda a parte prática de atuação mesmo, né? Então, eu imagino que teoria e prática do jornalismo andam juntas. A gente não consegue dissociar as duas coisas. Foi mais ou menos o que a gente conversou na fala. Fala um pouco como é essa prática do dia a dia nesse mundo jornalístico. Me transformar repórter, na verdade, de televisão, né? Antes eu já tinha sido repórter de impresso, de online, já tinha trabalhado com online aqui em Aracaju, com impresso aqui em Aracaju. E aí fui fazer mestrado, depois acabei entrando num processo seletivo chamado Passaporte Sport TV, que era para jovens correspondentes internacionais. E aí acabei virando o que eles chamam de repórter abelha, ou onde você é o cinegrafista, repórter, editor, você viaja o mundo com uma câmera na mão, com um laptop, e você vai fazendo matéria, você vai descobrindo boas histórias. E essa é a parte legal assim, da reportagem, essa é a parte bacana da profissão, você fuçar, né? Você descobrir um universo que você não está acostumado. Isso que me motiva muito como repórter, assim, descobrir e responder questionamentos. E aí foi assim que eu acabei entrando na televisão, foi assim que eu acabei virando repórter de televisão. Nunca pensei em ser repórter de televisão, porque acho que muito antes de você pensar em mídia, você tem que pensar em conteúdo. Você não deve se predispor a ser um repórter específico de uma mídia, você deve se predispor a ser um repórter. E aí sim, eu acho que você vai conseguir um caminho bacana. E para a televisão você tem zilhões de desafios a mais do que você teria no impresso. Você está trabalhando com imagem, com audiovisual, você está trabalhando com a sua voz, você tem que fazer as pessoas de casa entenderem tudo que você está falando de uma forma mais simples, o texto é completamente diferente. O desafio é muito grande, mas também é muito recompensador, porque o público que você está falando é muito maior e o carinho das pessoas também acaba sendo maior, então é bem interessante. E a base assim, que você passou durante a universidade serviu assim, para poder auxiliar a teoria com a prática? Completamente. Para mim, teoria e prática andam juntas. Eu não consigo dissociar. Tudo que eu aprendi sobre jornalismo, sobre preceitos de apuração jornalística, sobre a redação, escrita de material e sobre até a própria circulação, que é o meu objeto de pesquisa hoje em dia, muita coisa disso eu aprendi na universidade. E foi essa base universitária que me levou a refletir, que me levou a tentar aplicar conceitos da teoria na prática. Foi muito o que foi debatido e o que foi discutido, toda a minha formação intelectual dentro da universidade é o meu lastro para exercer minha prática profissional. Eu sinto muito quando os alunos falam que determinada matéria talvez não seja interessante ou não seja importante, porque independente do uso efetivo dela imediato, o conhecimento que você adquire enquanto jornalista, esse sim é muito válido. Ok, agradeço as informações. Obrigada pela entrevista. Esta edição do UNIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.